Estou aqui para mais uma sacada de empreendedor para você. A sacada é a seguinte: tudo, absolutamente tudo fica mais fácil no mundo dos negócios se você é percebido, se existe a percepção que você é uma autoridade, se seu cliente acha ou percebe que você é uma autoridade. E a pergunta que você pode estar se fazendo é: como é que eu crio essa percepção para ele, como é que eu deixo ele presente para essa percepção? E eu vou explicar isso nesse exato vídeo. A autoridade, se escreve essa: a autoridade não é algo que você tem. A autoridade não é algo que você tem, é algo que você é um gatilho. Você aperta esse gatilho nas outras pessoas ou não. Você pode, sim, criar autoridade no mercado. E se você se tornar uma autoridade no seu mercado, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. E como é que você faz isso? Tá, então tem várias jeitos. Eu não estou falando para você se vestir, rodar uma sirene, mas uma das coisas que qualquer um pode usar para criar autoridade é publicar. Gente, quando você publica algo, as pessoas que estão vendo aquela publicação, você aperta o gatilho da autoridade na cabeça delas. Pergunta como é que eu sei disso. O fato de simplesmente eu estar publicando esse canal do YouTube cria a autoridade da minha pessoa, no caso, na cabeça de milhares de outras pessoas. Agora, como é que eu sei disso? Porque assim, eu estava no Brasil há um tempo atrás, eu estou indo de um lugar para outro, na verdade, de São Paulo para Brasília, no caso, que eu estava voando para o Mastermind, e aí tinha um cara da TAM lá na frente. Aí o cara da TAM falou assim: nossa, você é o funcionário da TAM, ali, naquele que fica na porta do avião. Cara, você é o Érico Rocha? Eu falei assim: sou, cara, eu assisto seus vídeos, minha mãe assiste seus vídeos. E ele falando um monte. E ele falou: meu Deus, vem cá, e tirou uma foto comigo. E o Érico Rocha tem autoridade? Na cabeça dele, tem. Na cabeça de todo mundo outro que estava na fila que não me conhecia, não. Mas na cabeça daquele cara, sim. Eu fui parado 3 vezes, aconteceu isso. 3 vezes eu fui parado no aeroporto de Barcelona. Exatamente de Barcelona até São Paulo, nessa via, a gente estava voando de Singapore Airlines, tinha um cara na fila, falou assim: Érico, vem cá e tal. E a gente estava lá no final da fila, foi pro meio da fila para conversar com ele, acabou ficando no meio da fila também, enfim. E aí, ele falou, a mulher dele: nossa, ele assiste seus vídeos, ele adora você e tal, vamos conversar. E naquele momento eu nunca tinha encontrado com ele, mas a autoridade estava lá. E aquilo foi construído. Quer dizer que o Érico tem autoridade em si? O Érico não. A autoridade não é algo que está na minha cabeça, está na cabeça das outras pessoas. E do mesma coisa do seu mercado. Se você publicar antigamente, para você ter autoridade nesse sentido, você tinha que escrever um livro. E hoje em dia não mais. Inclusive, não sei nem se é um jeito mais, dependendo da intensidade das vendas, nem um jeito mais efetivo. Eu conheço um autor que chama Bruno Gimenez. Ele já vendeu por volta de 100 mil livros. E eu não sei se é um pouco a mais ou um pouco a menos, mas, cara, ele é um best-seller. E ele costuma falar o seguinte: depois que ele escreveu um livro e ia para um evento ao vivo, um escritor sempre tem o desejo, ele pode não confessar isso com você, mas sempre tem um desejo de ser reconhecido pelo livro que escreveu. Afinal, escrever livro dá trabalho. E ele falou que ele estava falando comigo, estava conversando com ele na verdade, há 7 dias atrás. Ele falou assim: cara, a coisa mais interessante que está acontecendo é quando alguém me encontra num lugar, me reconhece, ele nunca, na maioria das vezes, não nunca, mas na maioria das vezes ele não me reconhece, fala assim: nossa, Bruno, li seu livro. Hoje em dia não, na maioria das vezes ele estava falando assim: nossa, Bruno, vi seu vídeo, ele me ajudou. Então, assim, antigamente, o processo de criar autoridade era muito mais difícil do que é hoje. Então, o que você precisa fazer no seu negócio para criar autoridade, para você poder influenciar positivamente mais pessoas com a sua mensagem? É publicar. Quando você publica, você automaticamente cria autoridade. Principalmente se você publica algo de extremo valor que ajuda as pessoas, que adiciona um outro gatilho que talvez eu ainda fale ou não, o gatilho da reciprocidade, mas a autoridade é muito importante. E eu vou te falar, tudo fica mais fácil, tudo, absolutamente tudo fica mais fácil quando você é autoridade. Quando você apertou o gatilho de autoridade na percepção dos seus clientes. Por quê? Porque para você passar uma mensagem, chegar a algum lugar, quando você tem 0 autoridade, é como você tentar mover 1 quilo, uma espécie de massa aqui embaixo, na Terra, com a gravidade forte. Quando você chegou na atmosfera, você moveu 1 tonelada de massa, você simplesmente pode mover com o dedo. E quando você tem autoridade, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. A pergunta que eu te faço é: sim, você quer apertar esse gatilho na percepção dos seus clientes? Eu aconselho que sim. Se você acredita no seu produto, se você acredita que ele realmente faz a diferença, isso é uma das coisas que vai fazer com que você tenha que a sua mensagem, seus produtos, seus serviços, sua missão tenha mais impacto no mundo, com certeza. E se você tem que requerer isso. Eu estava falando ontem, na verdade, há 3 dias atrás, com um cara que tem
muita legitimidade no assunto. Ele é um dos maiores experts num assunto determinado do Brasil, em termos de pesquisa, em termos de exercício, em termos de tudo. Só que ele não tem uma autoridade tão grande, percebida para muita gente, porque ele simplesmente guardou todo aquele conhecimento para ele e não está tão publicando quanto outras pessoas que talvez não tenham tanta legitimidade para falar daquele assunto, mas que publicam, que dividem. Então, o fato dele simplesmente ter aquele conhecimento e ser uma pessoa não necessariamente dá autoridade para ele, não necessariamente cria autoridade para ele. Então é isso aí, gente. Essa é uma sacada de hoje. Assine meu canal do YouTube, basta clicar ali para assinar. Deixa um comentário, é muito importante. Você sabe que o seu comentário patrocina esse tipo de vídeo, é esse comentário que faz com que eu grave mais e mais vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo.